Hoje contamos com a presença de Vanessa Nakati e Paloma. Vanessa é uma jovem ativista por justiça climática na Uganda e por meses protestou sozinha em frente ao parlamento de Uganda, cobrando de seus representantes posicionamento e ações de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Se uniu a demais ativistas ambientais na COP25 e no Fórum Econômico Mundial de Davos, para chamar a atenção às graves consequências do desequilíbrio climático, principalmente para as novas e futuras gerações, que se veem diretamente impactadas com seus efeitos. Paloma, também jovem ativista, é brasileira e coordenadora do Grupo de Trabalho de Clima do Engajamundo. É assessora jurídica do Instituto Socioambiental, no que toca os direitos das populações indígenas e de uso da terra. Também estava presente na última COP, em Madrid, como parte integrante da delegação brasileira. A ideia deste painel é ser uma conversa informal, tanto com Vanessa quanto com Paloma, para explorarmos como o desmatamento e consequente alteração do equilíbrio ecológico impacta a vida selvagem e populações humanas na África. No Brasil, situações provavelmente análogas acontecem, com o recorte da paisagem florestal por pasto e monocultura. Isso independentemente do bioma ao qual nos referirmos, né? O que mais toca ao nosso imaginário, a floresta amazônica, vê nos últimos anos o aumento exponencial da quantidade de focos de queimada e redução da sua cobertura vegetal, o que ameaça diretamente a existência de vida selvagem e das populações locais que dependem do manejo sustentável para garantir seus modos de vida. Antes de passar a palavra para a Vanessa, gostaria de lembrar a Paloma para se sentir à vontade para dirigir perguntas e comentários. Então, dadas as devidas apresentações, podemos começar. Vanessa, te faço uma pergunta norteadora. Como você construiu sua militância climática e como é o cenário na República de Uganda? Thank you so much for that question. Obrigada pela pergunta. Eu estou feliz em estar nessa plataforma. Quando eu comecei o ativismo no meu país, eu vi quanto isso impactou a crise climática e o que ela causou na vida das pessoas no meu país. Eu falei, quando você chega na parte norte do país, as pessoas sofrem de secas prolongadas. E quando você vai para a parte oeste, eles sofrem com as cheias e os deslizamentos de terra na parte oeste. Eles sofrem de enchentes. A crise climática é um agente muito importante no país porque ele ameaça a disponibilidade de alimentos e acesso à água potável para as pessoas no meu país. E é por isso que eu faço esse ativismo climático para dar um fim para esse sofrimento, para dar um fim a essa dor, para dar um fim a esses desastres, porque as pessoas são impulsionadas cada vez mais à pobreza extrema. As pessoas, eles sobrevivem todo dia e têm dificuldade para acessar água. E isso precisa mudar, colocando um final nessa indústria que causou essa crise climática. E isso é a indústria do combustível fóssil. Vanessa, você comenta como o seu país sofre com a escassez, a falta de recursos hídricos causada pela indústria dos combustíveis fósseis. Você conseguiria pontuar alguma outra iniciativa empresarial ou algum outro tipo de setor econômico que causa impactos tão graves quanto esses? Você diria, então, que a dificuldade de acesso alimentar seria o principal problema que a República de Uganda passa pelo momento? Can I get that question again in English, please? Okay. You mentioned some of the industries that fossil fuel industries are causing problems. Can you name some other industries and economic sectors that also cause impact in your country? And do you believe that this difficulty to access food and water is the only difficulty that Uganda faces right now? Can you name other difficulties?
Olha, Uganda encara muitas dificuldades no que diz respeito à crise climática. Olhando essa crise climática, afeta todo o setor da vida e da subsistência das pessoas. Não é só o alimento, não é só a água, mas os lares das pessoas também são lavados pelas enchentes. Muito tem sido afetado por causa da mudança climática. Recentemente, eu facilitei e vi as camas todas inundadas por causa das enchentes nas casas, na comunidade. Você vê quantas pessoas que não têm acesso às necessidades básicas que precisam para suas vidas por causa da mudança climática. A mudança climática afeta o alimento, afeta a água, afeta seus lares, afeta a saúde. Isso, vamos ver que os jovens, cada vez mais, as crianças vão estar nas ruas com seus pais, porque estão vivendo, estão sem casas, buscando algo melhor, só para sobreviverem nas ruas e ter que pedir comida e pedir água. A gente vai ver mais inequalidade de gêneros por causa da mudança climática. As mulheres no meu país, elas colocam a comida na mesa, elas levam água na mesa. Elas têm que andar muito para garantir que suas famílias vão ter acesso a essas coisas. Entre uma crise tão grande, então a gente vai ver mais problemas chegando no futuro. Não só os primeiros efeitos que a gente vê, tem as secas também, as enchentes, os furacões, os desabamentos de terra. Não é só isso. É uma questão do efeito secundário também, que virá depois desses efeitos primários. O que acontece com uma família depois de uma experiência de desastre? As crianças vão continuar indo para a escola? Os pais vão trazer comida para casa para essas crianças? As pessoas vão ter acesso a uma unidade de saúde? Essa crise climática é uma questão que afeta todo o resto da vida humana. É uma questão que envolve a sobrevivência humana. E é por isso que é importante que a gente coloque um fim a essas indústrias que causaram essa crise climática. Paloma, sinta-se à vontade para fazer qualquer intervenção que você achar necessária. Tem algumas perguntas aqui, mas deixo aberto para você. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer de estar podendo aqui estar com você, Vanessa. Eu já tinha escutado muito de você e da sua luta, principalmente pelo CAIME, que é parte da minha organização aqui no Brasil e também minha organização internacional que esteve com você lá em Davos. Você falou bastante coisa, né, sobre a sua trajetória, sobre os aprendizados que você teve, mas eu vejo que tanto aí em Uganda quanto aqui no Brasil, a gente enfrenta ainda uma questão muito complicada, assim, né? Que é a questão da consciência coletiva sobre a crise climática, né? Enquanto as pessoas ainda nos nossos países têm que se preocupar em levar comida para a mesa, ter acesso à saúde, ainda mais em tempos como esse de pandemia, educação, essas questões básicas, a gente ainda tem que enfrentar conjuntamente essa crise climática que vem para todos nós, independente de em que parte, em que área a gente esteja. E aí, ouvindo um pouco da sua trajetória, assim, eu fiquei curiosa, assim, como é que tem sido, assim, essa consciência da juventude aí no seu país, dessas populações, dessas mulheres, né, como nós, que estão aí levando comida para os pratos, como é que elas se entendem nesse contexto de crise climática e se tem havido espaço
enfim, para estar discutindo sobre crise climática, dado todo o contexto aí no seu país? Can I get that question again? I didn't get it clear. And she would like to know about the context that we live, the raising awareness on the climate crisis. No que diz respeito à crise climática na pandemia, precisamos entender que a mudança climática não está no lockdown, ela não está passando por uma quarentena, a mudança climática ainda está aqui. A gente enfrenta essa pandemia agora, mas não diz menos da existência de uma crise climática. Porque, de acordo com cada país, até durante a pandemia, as pessoas foram afetadas por enchentes por causa do aumento dos níveis de água do Lago Vitória, por causa dos rios que aumentaram seus níveis de água, mostrando claramente que essa mensagem climática não pode ser silenciada. Temos que manter a voz alta durante a pandemia ou não. Precisamos tratar toda a crise como uma crise que ela é. O coronavírus é uma crise, sim, mas a gente não pode esquecer uma crise que já está aqui por tantos anos, que destruiu tantas vidas de pessoas e matou tantas pessoas e destruiu tantas vidas e subsistências de pessoas. Então, temos que continuar falando, mas essa não é a função somente das mulheres. Todos temos um papel. Muitas vezes a sociedade põe toda a responsabilidade na mulher. Eles culpam a mulher se alguma coisa sai errado e ela nem leva um elogio quando a coisa vai bem. É a função de todos nós, a despeito de quem você seja. Porque numa casa, uma responsabilidade, todos somos cidadãos do mundo, a despeito da agenda, temos um papel no movimento climático. Então, eu acho que isso é algo que as mulheres têm que falar, todas nós. Sim, o que a gente pode fazer para as mulheres nesse momento? Levantar suas vozes, aquelas que têm falado, trazê-las para discussões, trazê-las para conversas, trazê-las à mesa de negociação. Precisamos ver mais mulheres nessas plataformas, falando, suas vozes sendo amplificadas, uma vez mais, falando de crise climática. E é uma demanda para ação. Não é uma voz só de mulheres, é para todos, porque todos têm uma parte importante. O fato de que as mulheres são as mais afetadas pela crise climática, e elas têm que ter um espaço, então, para discussão, nas conversas, para que elas possam dar uma solução aos problemas que elas enfrentam. Mas, no que diz respeito à luta pelo planeta, proteger o nosso planeta, sim, é a responsabilidade de todos, não somente das mulheres.